Olá galera, bem-vindos ao canal Matemática, Teoria e Prática. Quem está falando é o professor Denilson e na aula de Estatística Básica de hoje nós vamos trabalhar os conceitos iniciais. Se você gostou da ideia, deixe o seu like. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Vamos começar a nossa aula de hoje falando sobre o conceito de estatística. Estatística é a parte da matemática aplicada que utiliza métodos e teorias probabilísticas para analisar dados ou informações e para a utilização de tais meios na tomada de decisões. Então, gente, a estatística é bastante utilizada nos dias atuais. No censo, por exemplo, para avaliar a situação socioeconômica de uma cidade ou de um país, em pesquisas de opinião pública, na aplicação em pesquisas científicas quanto à questão da análise de resultados. Então, ela tem uma série de utilidades. Universo estatístico ou população é o conjunto formado por todos os elementos que têm pelo menos uma característica em comum. Então, as notações que nós vamos utilizar, o U vai ser para representar o universo estatístico ou a população, e NU vai ser representar o número de elementos do universo estatístico. Ok? O que é uma amostra? A amostra é um subconjunto finito de universo estatístico. Por exemplo, considere o conjunto finito das letras do alfabeto. Então, vamos supor que esse aqui é o universo, formado pelas seguintes letras: A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. É um conjunto finito. Na representação em diagramas, nós vamos colocar o universo como sendo esse retângulo. Esse aqui é o universo. E as letrinhas são os elementos desse universo. Então, nós temos lá o A, o B, o C, D, E, F, G, H, I e J. Então, esse é o universo. O número de elementos do universo é igual a 10. Desse conjunto aqui, que nós estamos chamando de universo, nós podemos tirar vários subconjuntos finitos, que são as amostras. Por exemplo, esse conjunto A é formado pelas letras A, B e C. Aqui no nosso diagrama seria essa representação. Quantos elementos tem nesse conjunto? O número de elementos da amostra A é igual a 3, são 3 elementos. Nós poderíamos também ter uma amostra formada pelas letras D, F, G e J, que aqui seria representado dessa maneira. Quantos elementos tem aqui? Nós temos 4 elementos, então o número de elementos do conjunto B é igual a 4, que é um outro subconjunto ou uma amostra desse universo. O conjunto C é formado pelas letras E e I. Seria isso aqui a representação dele. Quantos elementos tem aqui? Nós temos apenas 2, então o número de elementos do conjunto C ou da amostra C é igual a 2. E nós temos o conjunto D formado unicamente pela letra H, que aqui seria representado dessa maneira. Nós poderíamos dizer que esse conjunto é um conjunto unitário. Por quê? Porque ele tem apenas um elemento. Beleza, gente? Vamos ver agora o que é uma variável. É um conjunto formado pelos resultados possíveis de um fenômeno estatístico. A variável ela pode se apresentar de duas maneiras. A primeira é qualitativa, quando seus valores são expressos por meio de atributos: cor dos cabelos, cor dos olhos, estado civil, doente, sadio, etc. Então, nós vamos representar a variável qualitativa pela qualidade ou atributo. Agora, a variável quantitativa, quando seus valores são expressos por números: idade, salário, peso, faixa etária, etc. Então, gente, nós vamos representar as quantitativas por valores numéricos. Tá entendido, gente? A tabela primitiva é uma tabela cujos elementos não foram numericamente organizados. Então, essa tabela que aparece aqui, que é chamada de tabela primitiva, ela é o resultado do início de uma pesquisa. Vamos supor que aqui sejam as idades de alguns alunos. De quantos alunos? Aqui tem 3, 4, são 12 alunos. Na hora da coleta, foi colocados aqui todos em filas, ou pode ser em colunas, mas está tudo desorganizado. Essa aqui é chamada de tabela primitiva.
Agora, o rol é uma tabela onde os dados aparecem ordenados de forma crescente ou decrescente. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar a tabela primitiva, foi a coleta inicial, e vamos colocar em ordem. Nós colocamos aqui em ordem de linhas, 11, 11, 12, 12. Pode observar que aqui ela está em ordem crescente, até o 15. Então, quando ela se comporta dessa maneira, a tabela passa a ser chamada de rol, ok? E aqui, gente, vamos ver as fases do método estatístico. Como é que funciona o método estatístico? Primeiro, nós vamos ter uma coleta. Essa coleta de informações, existem várias maneiras de fazer. Pode ser por pesquisa de campo, pode ser por amostras, da tentativa sempre de procurar uma amostra significativa para a representação do todo, que é o universo. Depois que a coleta é feita, pode ser até feita por questionário, existe uma crítica que é feita em cima dessa coleta. Ou seja, será que não tem algum valor que está errado? Alguém que respondeu erradamente ou se enganou na hora de dar a resposta? Então, nessa crítica dos dados, o que nós vamos fazer? Nós vamos eliminar qualquer possível erro que tem nessa coleta direcionada à amostra. Em seguida vem a apuração. É mais ou menos assim, na crítica é quando nós temos a tabela primitiva, e na apuração nós já vamos ter o rol, onde nós vamos começar aqui a montar as tabelas, como por exemplo a tabela de frequência. E aí, possivelmente, mais adiante, esses valores serão gerados em forma de gráficos ou outros meios de representação desses números. Na apresentação é justamente isso que eu falei. Nós vamos pegar esses números e representá-los através de gráficos. Nós vamos ver mais adiante isso. O gráfico ele faz com que a visualização do que está acontecendo naquela pesquisa fique mais fácil de visualizar. E por último, nós temos a análise dos dados, que é aquele momento em que vai ser tomada uma decisão em cima de toda a pesquisa. Então, gente, essas são as fases do método estatístico: coleta, crítica, apuração, apresentação e finaliza com a análise dos resultados. Vamos aqui para uma situação problema, que diz o seguinte: Mariana pretende realizar uma pesquisa sobre as idades dos alunos de uma turma da sua escola, utilizando técnicas estatísticas. Sabendo que nessa turma existem 30 alunos, descreva uma maneira de como ela pode fazer isso. Então, gente, vamos estabelecer um critério de acordo com as fases do método estatístico. O que ele vai fazer primeiro aqui? Nós vamos estabelecer quem é esse universo estatístico. O universo estatístico é formado pelos 30 alunos dessa turma. Em seguida, o que a Mariana vai fazer? Ela vai coletar uma amostra. Essa amostra poderia ser, gente, de 12 alunos, que equivale a 40% desse universo. Pode ser considerado uma amostra significativa. O terceiro passo, ela vai coletar os dados. Então, se o objetivo dessa pesquisa são as idades dos alunos, ela vai coletar diretamente com cada um, é uma coleta direta, e vai formar uma tabela que nós chamamos aqui de tabela primitiva. Observem que os valores estão todos desordenados. Em seguida, passa para a crítica dos dados. Será que alguém não respondeu erradamente? Ou será que tem algum número que está fora do padrão? Será que houve algum erro nessa coleta de dados? Então, essa aqui é a crítica dos dados. O quinto passo é a apuração dos dados. Nesse passo aqui, nós vamos pegar a tabela primitiva e vamos montar um rol, ou seja, a tabela organizada. A partir dessa organização, nós podemos montar tabelas de frequências e mesmo para gráficos que vão representar os dados de forma mais fácil, que é o que nós chamamos de apresentação dos dados. E, por último, ela vai realizar a análise dos resultados. Então, basicamente, isso aqui descreve o método estatístico para essa situação problema. Deu para entender aí, galera? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula e na próxima aula a gente vai dar continuidade aos assuntos de estatística básica. Até a próxima aula.